Oi, gente, tudo bem? Bom, eu estou voltando com os vídeos de dicas de escrita, dicas de língua portuguesa. E no começo da semana eu fiz uma postagem no meu perfil no Instagram pedindo dúvidas. Tragam as suas dúvidas porque eu vou partir delas para fazer os vídeos explicativos aqui. E o primeiro vídeo de hoje eu vou falar sobre os porquês, né? Que foi a primeira dúvida que apareceu lá na minha postagem. Bom, desde muito pequenos na escola, nós aprendemos que existem 4 porquês e a professora traz ali pra gente aquelas regrinhas de quando usar um, de quando usar outro, né? Quando que eu uso porquê separado sem acento, quando eu uso porquê separado com acento, porquê junto, junto com acento. Mas muitas vezes aquela explicação lá da professora da 4ª série acaba não sendo suficiente para que a gente consiga resolver algumas situações, usar o porquê em algumas situações. E é isso que eu vou tentar explicar aqui. Por quê? A gente memoriza, né? Acaba memorizando o quê? O porquê separado aparece nas perguntas. Então, início de pergunta, porquê separado e sem acento. Se tiver no final, é com acento. O porquê junto é na resposta e o porquê junto acentuado é um substantivo. Bom, aí o que acontece? Às vezes eu chego, a gente faz uma afirmação, como essa daqui, olha. Eu não sei por que aquele acidente aconteceu. E agora? Eu não tenho uma pergunta? Eu não estou respondendo a nada, é uma afirmativa, eu estou contando alguma coisa. E nesses momentos surgem essas dúvidas. Esse porquê é junto? É separado? Pois bem, então para isso, eu vou tentar explicar aqui rapidamente o que são esses porquês, a função sintática deles, certo? Então, primeira coisa, o porquê junto sem acento é uma conjunção. O que? Como assim? O que é uma conjunção, gente? Conjunções são palavras que unem orações, certo? Então, quando eu tenho ali 2 orações que se juntam, eu tenho com uma palavra fazendo a união entre essas orações, né? Lembrando que oração é uma frase, né? Um conteúdo, uma frase não, é um conteúdo ali que tem um verbo, certo? E às vezes a gente emenda uma na outra, trazendo várias relações de sentido. E as palavras que fazem essa emenda, que unem uma oração na outra, são conjunções, certo? Bom, e aí vocês vão me dizer, mas espera um pouquinho. Se conjunção junta 2 orações, como é que eu vou, como é que me ensinaram, né? Que eu começo a resposta com esse porquê junto, com essa conjunção. Não tá ligando nada. Não está ligando nada explicitamente. Por quê? Se eu tenho aqui uma pergunta, por exemplo, eu pergunto ali, por que o cachorro late? Aí vem alguém e me responde, porque ele não sabe miar. Bom, esse porquê da pergunta a gente sabe que é separado e o da resposta é junto. Só que eu acabei de dizer que esse porquê junto, ele é uma conjunção, ele liga uma oração na outra. Mas quando eu falo porque ele não sabe miar, eu estou começando com essa conjunção, não tá ligando uma coisa na outra. Na verdade está, porque a outra oração, né, o início desse enunciado, ele está subentendido, porque ele já foi falado na pergunta, né? Sabe aquela história de resposta completa, que algumas pessoas tiveram professoras que exigiam que a gente fizesse na escola? Pois é, serve para entender isso daqui. Quando eu falo assim, o cachorro late porque ele não sabe miar, é a resposta completa. E aí eu tenho as 2 orações. O cachorro late e a outra é ele não sabe miar. É a explicação dessa oração anterior. Unindo essas 2 informações, eu tenho o porquê, né? O cachorro late porque não sabe miar. Esse porquê é uma conjunção que une essas 2 orações.
sendo uma conjunção, ele é uma palavra só, ele não é uma expressão, ele não é uma locução, ele é uma única palavra. Nesse caso, o porquê, ele tem uma função aí explicativa, às vezes vai ser uma explicação causal, mas ele sempre vai poder ser substituído por outra conjunção de mesmo valor. A mais utilizada é o pois, né? Então, o cachorro late, pois ele não sabe miar. Quando eu tenho esse período completo com as duas orações, eu consigo fazer essa mudança, né? Quando eu tenho a resposta incompleta, essa primeira oração, o cachorro late, eu não preciso repetir, porque já está na pergunta. Ela fica subentendida, tá lá na minha cabeça. Por isso eu começo essa frase, por isso eu começo essa resposta com a palavra porquê, certo? Mas sempre que aparecer no início da resposta, por quê? Porque a primeira oração está lá na pergunta, eu não preciso repetir, ou numa afirmação, né, em que ele pode ser trocado pela palavra pois, porque está unindo duas orações, eu vou usar esse porquê junto, certo? Bom, o porquê junto com acento, ele tem a função de substantivo, certo? E aí também a gente aprende, se você jogar lá no Google, vai aparecer a seguinte explicação. Ele sempre vem antecedido por um artigo. Então, o porquê leva acento se antes dele tiver um artigo. Pois é, mas nem sempre, né? Por quê? O artigo é aquela palavrinha que vai delimitar um substantivo, né? Então, o porquê, ou se não, um artigo indefinido, um porquê. Ok. Mas o artigo não é a única palavra que delimita substantivos, tá? A gente pode ter outras palavras que vão indicar que aquela que está junto dela é um substantivo. E esse substantivo pode ser a palavra porquê, certo? Então, por exemplo, os pronomes possessivos, certo? O cachorro late e deve ter o seu porquê. O seu porquê. Eu não tenho o artigo. Nesse caso, sim, eu falei o seu porquê, tem o artigo. Mas eu posso excluir o artigo quando eu tenho o pronome possessivo, né? Não cabe a ninguém saber os meus porquês. Não tem artigo, mas tem esse pronome possessivo, que é um pronome que vai acompanhar substantivos, sempre, certo? Então, cuidado, não precisa obrigatoriamente ter um artigo para a palavra porquê ser acentuada. Ele precisa exercer a função de substantivo. Então, eu posso ter, geralmente vai ser um artigo, mas eu posso ter outras palavras, eu posso ter pronomes que acompanham esse substantivo, tá? É entender a função dele, a função morfológica dele, que é funcionar ali como um substantivo dentro daquele enunciado que se está dizendo, tá? Então, nem sempre vai ter o antes do porquê para ele ser acentuado. Ele pode ter um meu, seu, este porquê, né? Os pronomes também vão delimitar substantivos, portanto, eles também podem acompanhar esse porquê acentuado. Ok. E outra coisa, quando o porquê é um substantivo, ele pode variar em número. O exemplo que eu dei, os meus porquês, eu posso colocar no plural, né? O porquê, quando ele não é substantivo, ele nunca vai poder ir para o plural. A conjunção é um termo invariável. Eu não vou usar esse porquê da resposta ou esse porquê que liga uma oração na outra no plural, jamais. Então, se eu posso colocar no plural, é porque ele é um substantivo. Se ele é um substantivo, ele tem acento. Bom, aí vamos para o porquê separado. Nesse caso, eu não vou falar da palavra porquê, porque eu tenho o por e o que. São duas palavras, certo? É uma expressão aí. Esse por é uma preposição e esse que é um pronome interrogativo, certo? Ele vai aparecer em perguntas. Mas só perguntas? Então, calma.
Nesse caso, né, ele sendo um pronome interrogativo, eu posso trocar essa expressão porque por uma outra como por qual razão, por qual motivo, certo? Então, se eu estou perguntando, lembra lá do Chaves, razão, motivo, razão ou circunstância, né? Eu estou fazendo uma pergunta por qual razão, por qual motivo. Esse porquê que entra no lugar dessa expressão, ele vai ser separado. É a preposição e o pronome interrogativo, certo? Ele não vem acentuado se ele está no início de uma pergunta. Ele vai aparecer também, essa expressão também vai aparecer no meio de enunciados, né? O primeiro exemplo que eu dei aqui no vídeo, que eu não vou mais lembrar qual era um caso desses, certo? Vou pegar aqui a história do cachorro. Eu não sei por que o cachorro late. Nesse caso, eu não tenho a união aí de duas orações com uma conjunção explicativa, eu não estou explicando o porquê ele late, tá? E eu não estou fazendo uma pergunta, é uma afirmação. Mas esse porquê eu posso trocar, certo? Pela expressão por qual motivo. É esse o sentido dele. Eu não sei qual a razão de o cachorro latir. Então, eu tenho aqui uma pergunta indireta, né? Eu não estou perguntando e aguardando uma resposta. Eu estou afirmando, né? Alguma coisa que eu não sei, no caso, eu não sei por que o cachorro late, mas existe uma pergunta subentendida ali, né? Eu não sei a razão de o cachorro latir. Dizendo isso, mesmo sendo uma afirmação, pode ser que alguém venha querer me explicar. Então, tem ali uma certa função de pergunta, mas de forma indireta, tá? E nesse caso, eu vou ter a expressão por e o pronome que. Vejam, percebe que não é começo de pergunta, mas mesmo assim ele vai vir separado, certo? Por causa da função dele dentro dessa oração, né? Do sentido dele. Eu quero saber a razão de alguma coisa. Então, esse porquê são duas palavras, ele é separado. E aí a questão de quando ele vem acentuado. No final de uma pergunta, o porquê é acentuado, né? Por que isso? Aí a gente vai remeter às regras de acentuação gráfica, que dizem que os monossílabos tônicos terminados em E levam acento. Quando essa palavra que, e não precisa vir precedida pela preposição por, tá? Se eu tenho a palavra que lá no final de uma oração, né? Lá no final de uma frase, seguida de um ponto, seja ele final, de interrogação ou de exclamação, essa palavra, ela vai adquirir tonicidade, né? Para ela ficar ali sozinha, eu tenho que falar de uma forma clara e precisa, ou seja, ele é tônico, ele é forte. E aí eu tenho que colocar esse acento no final, certo? Então, no caso do porquê, a função dele é a mesma daquele porquê lá na pergunta, no início da pergunta. Ou que seja a pergunta indireta, né? O cachorro late e eu não sei porquê. Eu tenho um ponto final, não é uma interrogação. Mas eu tenho esse porquê, indicando ali a razão de alguma coisa. E no final da frase, ele vai ser acentuado, ele termina ali sozinho, tá? E não precisa ter o por, como eu falei, certo? Me falaram alguma coisa enquanto eu vinha andando, mas eu não lembro o que. Esse que tem acento. Ele tá sozinho no final da frase. Ele adquire tonicidade. Ele é um monossílabo tônico, né? Monossílabo, palavra de uma sílaba. Quando é tônico, terminado em A, E O, tem que ter acento, tá? Então, é isso, gente. A expressão porquê, ela vai indicar por qual razão, por qual motivo, certo? E vem separado. A conjunção porquê é aquele no início da resposta,
né? E só está ali no início porque a oração anterior tá guardada lá na minha cabeça porque ela veio na pergunta. Ou no meio de um texto eu uso esse porquê como conjunção explicativa. Ele tem o mesmo valor da palavra pois. Eu consigo trocar tranquilamente. É uma palavra só, é uma conjunção, é junto. E quando eu tenho o porquê junto com acento, ele é um substantivo. E nesse caso, antes dele vai vir sempre alguma palavra que vai indicar que aquilo é um substantivo, que vai delimitar o substantivo. Pode ser o artigo, que é o mais comum e é o que a gente aprende muitas vezes na escola e vê na internet, mas pode ser um pronome possessivo ou um pronome demonstrativo, que também são palavras que vêm antes de substantivos, certo? Se ficou alguma dúvida, escreve aí que se eu puder eu consigo resolver para vocês. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, também manda para mim, que eu mando explicação nos próximos vídeos para vocês, ok? Pode ser uma dúvida bem pontual, uma pergunta que você foi responder numa prova e não entendeu, pode ser uma coisa mais ampla, que eu vou tentar trazer as explicações aqui, certo? Um beijo e até a próxima!